falar, né? Sol. Aleluia a Deus. Sol. Aleluia. Pra cima. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Som. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele vai descer, tem que ir para embaixo, quando ele sobe embaixo. Som. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Esse aí chia. Isso aqui mesmo, pai. Som. Esse aí desviou. Está desviado. Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Colossenses capítulo de número 2. Esse aqui tá bom, hein, mano? Não mexe aí não. Filipenses capítulo de número 2. Versículo de número 10. E recebestes a plenitude em Cristo. Vou repetir. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Versículo de número 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando aonde, irmão? Aonde? Versículo 15. E despojando, ou em outras Bíblias, e tendo despojado os principados e as potestades, o expôs publicamente ao desprezo, tendo ele triunfou aonde? Em outras Bíblias, em si mesmo, em outras versões, na cruz. Podeis assentar, irmão. Ana, onde você sentar? Olha para o seu irmão e diga assim, vira para ele e diga para ele assim, ó, não converse comigo. E nem se levante para ir ao banheiro. Porque se você conversar comigo e ir ao banheiro nesse momento, pode falar, irmão. Deus vai te deixar 10 anos na prova. Você que falou. Se alguém levantar, sendo que não esteja apertado, né? Lógico, né? Tem gente que tem problema. Aí a gente entende. Irmãos, quando Deus... Tá bom isso aí, mano? Oi. Quando Deus, Ele, no Gênesis capítulo de número 1,
e o versículo de número 1, a Bíblia diz que Deus, Ele criou o que? Céus e terra. No versículo 2, falou que tá bom. Vamos ver. No versículo 2, percebe-se que a terra que Deus construiu em Gênesis 1:1, ela está, no versículo 2, ela está deformada. Ela está, a Bíblia diz que ela está sem forma. Ela está deformada. Na Bíblia cronológica, não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de ler, você vai ver que no Gênesis 1, versículo 1 para o 2, eles incluem o texto de Ezequiel, que vai falar da rebelião de Satanás contra Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele se revolta e ele vai agora querer ser igual a Deus. Ele diz: subirei. Por causa desse texto, alguns teólogos que defendem a ideia de que o reino de Satanás não era no céu, porque a Bíblia diz que ele diz: subirei ao mais alto do trono do Altíssimo e estabelecerei o meu reino, o meu trono, querendo tomar aquilo que sempre foi e sempre será direito a Deus. Satanás queria roubar. Na realidade, ele queria ser igual a Deus. A Bíblia diz que Deus o joga de cima para baixo. E o choque de Satanás, em forma de um raio, se choca com a terra. E esse choque, que alguns dizem que existia os dinossauros, e foi ali que deu cabo à vida dos dinossauros. Esse choque de Satanás, quando Deus o jogou de cima para baixo, esse choque trouxe para a terra uma deformação. A terra ficou deformada e Deus agora também fica sem o regente, sem o Lúcifer, que era, a Bíblia diz que era um querubim ungido, que pisava sobre pedras afogueadas. O seu esplendor e a sua glória era tamanha, mas jamais poderia ofuscar a glória daquele que tinha o criado. Mas toda essa pompa, toda essa glória que Deus deposita sobre as suas mãos, faz ele sentir orgulho de querer ser igual a Deus. Então Deus o joga para baixo. Esse choque traz uma deformação na terra. E aí você vai ver que inicia novamente o texto. E a terra era sem forma e vazia. No 3, você vai ver que Deus vai dar início à reconstrução da terra. Só que agora Deus vai reconstruir a terra com propósito. Depois que Deus forma tudo, divide céu, terra, o firmamento que é terra, a água que é os mares, ele divide e vai colocando tudo no seu devido lugar. E na terra ele vai plantando algumas coisas. E você vai percebendo que tudo que Deus faz, a matéria-prima que Deus usa para criar, para recriar novamente a terra, e tudo o que nela há antes do homem, a matéria-prima que Deus usa é a sua palavra. Deus diz: haja e houve. Haja luz, houve luz. Haja separação do firmamento das águas. Haja separação das trevas e da luz. E Deus vai dando nome: treva, noite, luz, dia. E Deus vai determinando quantas horas seria o dia, quantas horas seria a noite. E tudo que Deus vai formando e fazendo, a Bíblia é clara de dizer que Deus vai dizer: é bom, muito bom, muito bom.
Só que entende que depois que Deus forma tudo isso, a terra está formada novamente. A Bíblia diz, ou eu posso conjecturar isso, que a Trindade desce à terra, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo visita aquilo que Ele formou. E em uma reunião, eles, diz assim, a Bíblia diz no Gênesis, Deus olha aquilo tudo lindo. Deus ainda pode dizer que está triste devido à revolta e a rebelião de Satanás, porque uma coisa que Deus não concorda e nunca vai concordar é com rebelião. É com rebelião. Deus nunca vai concordar com rebelião. Depois da rebelião, Deus desce. Depois que Deus forma tudo, e Satanás está olhando para Deus, não está entendendo. E a pergunta de Satanás é uma só: por que Deus está formando isso? Para que Deus está formando isso? Para quem Ele vai dar tudo isso? Qual será o anjo, o querubim, que Ele vai dar tudo isso e colocar no meu lugar? Satanás não está entendendo, porque Satanás ele tem até poder acima do homem, mas ele não tem poder de saber aquilo que Deus tem a realizar. Ele não tem poder para saber os propósitos que Deus tem na sua vida, a não ser que Deus fale por intermédio dos seus profetas que tem na terra. A não ser isso, Satanás não tem o poder de saber o que Deus tem para fazer na tua vida. E Deus está fazendo, e Satanás está doido. Para quem é? Para quem Ele vai dar tudo isso? Deus desce. Quando Deus desce, há uma reunião. Há uma reunião porque você vê que o texto está no plural. Deus agora vai mexer com o ego de Satanás, para deixar Satanás revoltado. Ele vai dizer: aquilo que Satanás queria ser, Deus não deu privilégio para ele. Aí há uma reunião entre a Trindade. Você vê que está no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Percebe que Deus, quando vai formar tudo, Deus forma com a sua palavra. Quando Deus vai formar o homem, Deus vai trabalhar no homem. Entende? Que Deus vai usar duas coisas. Deus vai usar duas matérias para fazer o homem. Ele vai usar a terra, que é produto da terra, e vai usar o fôlego de vida, que é algo do céu. Por isso que alguns homens dizem, alguns teólogos dizem, que o homem é o equilíbrio entre céu e terra. Porque você tem o que Deus tem. Quando a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não está falando do aspecto físico, porque Deus não tem um corpo físico, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está falando de intelecto, inteligência, sentimento. É isso que a Bíblia diz. Quando façamos o homem a imagem e semelhança, não é que está falando no aspecto físico, porque tem gente, irmão, que vai ser sincero, parecer com Jesus e não querer ir para o céu, não, irmão. Não é verdade, irmão? Só Jesus parecer comigo, ninguém quer ir para o céu, irmão. Está falando da inteligência, está falando do seu sentimento, do seu intelecto. É isso que Deus, aquilo que Deus não repartiu com o diabo, Deus deu ao homem esse privilégio. Depois que Deus cria o homem, aquele boneco, sopra o fôlego de vida no homem, o homem se torna alma vivente. E Deus pega tudo aquilo que Ele formou. E a Bíblia diz que Deus planta um jardim no Éden. E ali, Flávio José escreve, ele não consegue descrever aquela maravilha. E por ele não conseguir descrever, ele dá um nome: Jardim das Delícias. Deus pega esse jardim chamado, que José diz, Jardim das Delícias, e dá para o homem. Dá para o homem. Deus diz para o homem, só que Deus dá o jardim para o homem, o Éden para o homem, tudo aquilo que existe no jardim, Deus não tinha colocado
dado nome, e pelo homem ter a imagem e a semelhança de Deus, que é a inteligência, Deus disse para o homem: dá nome em tudo. Então Adão foi dando nome aos animais, foi dando nome às árvores, e Deus disse: tudo que tem aí é teu. As árvores, os frutos que as árvores produzem é teu. Adão tinha o privilégio de comer do fruto da árvore da vida. Por isso que alguns dizem que Adão era imortal. Não é que Adão era imortal, porque Adão, antes de pecar, ele tinha o privilégio de comer do fruto da árvore da vida. Por isso que a morte não tinha poder de alcançá-lo. E Deus dá esse privilégio para o homem de participar de todo, de comer de todos os frutos que produzia no jardim, de comer de todos os frutos que a árvore produzia. Só que tudo que Deus dá para o homem, Deus impõe limite. Deus vai impor limite. Deus te dá uma esposa, você casa, mas Deus impõe um limite. Você não pode ter outra mulher, é limite. Porque a partir do momento que você desrespeita, atravessa aquele limite, você comete pecado. Então você transgride uma lei. Transgredindo uma lei, você está em desobediência. Então Deus olha para Adão e disse assim: Adão, tudo isso é seu, mas existe um limite. Eu acho que isso aqui dá até para falar sobre dízimo. Que desde lá do Éden, Deus já separou alguma coisa para ele. Deus diz: tudo aí é seu, 99% é seu. Eu só quero uma árvore. A árvore que existe no meio, que tem uma representação da ciência, essa é minha, e não é para você tocar. Porque o dia que você tocar naquilo que é meu, desde lá do Éden, Deus já separava alguma coisa para ele, já queria que o homem respeitasse aquilo que era dele. Deus disse: come de tudo que tem no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim você não come, porque o dia que você comer, a Bíblia diz assim, Deus dizendo para ele: do dia que você tocar e comer, ali é o seu limite. O dia que você tocar e comer, a Bíblia diz assim, ó: certamente morrerá. Deus não disse: você vai morrer. O que falou de Deus? Vai morrer. Há uma expectativa de Deus livrar. Deus disse: não, se comer, se tocar e comer, certamente morrerá. Vai morrer. Tudo bem, Adão? Deus disse para Adão: Deus, tudo que o Senhor me deu está bom, tudo é meu. E toda vez que Adão passava em frente à árvore, Adão olhava para a árvore e sentia temor, porque batia em seu coração algo que dizia: não posso tocar porque isso é de Deus. Deus olha para Adão, e tudo aquilo que Deus fez, Deus vai dizendo: é bom, é bom, é bom, é bom. O homem é bom, Deus criou o homem muito bom, as árvores muito bom, os animais muito bom. Deus olha para Adão, toda aquela belezura, aquele jardim das delícias, toda aquela maravilha que Deus dá para o homem, um privilégio para o homem. Deus olha para o homem, tudo aquilo, toda aquela riqueza. Deus olha para o homem e vê o homem sozinho. Aí Deus diz assim: não é bom que o homem viva só. Aí Deus adormece Adão, da costela de Adão ele forma Eva e coloca onde? Do lado. Por isso que a Bíblia, alguns dizem que Adão é um tipo de Jesus. Por quê? Jesus não foi gerado de um ato sexual entre um homem e uma mulher. Adão também não foi. A Bíblia diz que Deus adormece Adão e da costela de Adão tira e Eva
Eva sai da costela. Quando Jesus foi para a cruz, a Bíblia diz que perfuraram a sua costela e saía sangue e água. E quando nós vemos, quando uma mulher vai dar luz, nota-se que sai sangue e água. Ali estava representando como Eva nasceu da costela. Ali também está uma mensagem para nós, que Jesus, quando estava morrendo, estava gerando a igreja. Esse negócio vai esquentar hoje. Jesus gerou a igreja. Então, por isso que o casamento é muito sério. Deus põe do lado de Adão. Para quê? Para ser a sua ajudadora, para ser a sua adjuntora. Aí Adão vai ficar feliz da vida. Adão vai ficar alegre. Aí Adão começa a dizer: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E Adão vai dizer: e o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a mulher. Quando fala deixar, não é você abandonar a sua mãe, é você viver uma vida entre você e a sua família. Adão vai ficando alegre, porque Deus colocou do seu lado alguém para te ajudar. E com certeza, a ordem que Deus deu para Adão, Adão agora vai passar para Eva. Olha, você chegou agora, eu vou te explicar. Ó, tudo isso aqui vai dando nome. Aí Eva olha para mim: e que árvore é aquela? Que ela não pode tocar. Por que não podemos tocar? Porque aquilo ali é de Deus. Não podemos tocar. E se tocarmos, certamente morreremos. Isso foi a mensagem dada por Deus. Entre os animais que Deus criou, dentre um sobressaía por causa da sua astúcia. Satanás é espírito, e ele só pode atuar em um corpo que ele acha guarida. Quando ele acha guarida, ele entra e usa aquele corpo para fazer as suas maledicências, malvadezas. Leva a pessoa ao pecado, à imoralidade. Só quando ele acha espaço. E Satanás está procurando espaço. No corpo de Adão não há, porque Adão não teria experimentado o pecado, e nem Eva. Então não há guarida em Adão para Satanás operar. Então o único lugar, por causa da astúcia da serpente, Satanás vai encontrar guarida. Então entra. E Eva está um dia passeando no jardim, sozinha. Satanás olha, porque Satanás, tudo que Deus vai fazendo, Satanás vai assistindo. Satanás vai assistindo. E Satanás assistindo, ele vai colocar o seu plano em prática. Porque foi colocado alguém no seu lugar e dado àquele alguém aquilo que era dele. Então ele vai querer tomar. E Deus dá privilégio para o homem. Privilégio. Que privilégio? Todas as vezes que Deus sentia saudade de Adão, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia sobre o jardim e conversava com Adão, como dois amigos se conversam. Privilégio. Privilégio que Adão tinha. Adão falava com Deus. Como às vezes eu vou lá na oficina do Daniel e nós conversamos. Ele leva a gente lá para cima e a gente começa a conversar, falar das coisas de Deus, brincar, como dois amigos se conversam. Era isso que Deus fazia. Deus descia, e quando Deus descia, Adão pegava dois bancos, um para Deus, um para ele. Deus sentava em um, Adão no outro, e eles conversavam. E Satanás assistindo tudo aquilo, e Satanás dizendo: preciso colocar o meu plano em prática, porque isso que Deus está fazendo não está certo. Está Eva passeando, aí Satanás entra, a serpente começa a falar com ela. Aí a serpente, que é astuta, isso dizendo do diabo, que é astuto, ele chega para ela e diz assim: e aí, Deus disse que não é para você comer de nenhum fruto que existe na árvore.
nas árvores do jardim, dos frutos que ela produz? Eva disse: não, nós podemos comer de algum, mas existe um limite que Deus impôs a nós. Aí Satanás: que limite é esse? Sabe a árvore que está no meio? Eva começa a conversar com o diabo, sem entender que estava conversando com ele. Tem gente que conversa com o diabo e não sabe que está conversando com o diabo. Tem moça na escola que está conversando com o diabo e não sabe que está conversando com o diabo. Tem moça que está na escola, é porque a pessoa que ele está conversando é tão bonita que chama a atenção dos teus olhos, é uma serpente que está sendo usada pelo diabo. Ele está lá conversando com a serpente, conversando com o diabo, e o diabo vai induzindo ele, vai induzindo, uau! Deus está falando, tá não? É. Eu estudava, eu via os irmãozinhos na igreja, eram Pentecoste, aí ficava conversando com as moças e falava assim: Jesus está conversando com a serpente e não sabe. E ela vai dando vazão para a serpente, e a serpente, por astuta, vai. Aí ela disse: não, existe uma árvore no meio que tem uma representação, representa o bem e o mal. Deus disse: se comer, nós morreremos, certamente morreremos. A serpente disse: estou sabendo de outra conversa. Você sabe que eu já dominei isso aqui, né? Isso aqui um dia foi meu. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Os seus olhos se abrirão e vocês serão igual ao Altíssimo. Eva, quando ouviu aquela palavra, falou: como é que é? Ela não vai olhar mais para o fruto como algo de um temor a Deus, dizer: não posso tocar porque aquilo é de Deus. Ela vai olhar agora de uma maneira diferente, e no seu pensamento uma mensagem: se eu comer, serei igual a... se eu comer, serei igual ao Altíssimo. Se eu comer, os meus olhos abrirão, e eu saberei o que é o bem e o mal, e serei igual ao Altíssimo. Eva come do fruto, só que os olhos dela não se abrem. Por que não se abrem? Porque a ordem não foi dada para Eva, foi dada para Adão. Tem gente que diz que o pecado entrou por causa de Eva. Não, foi por causa de Adão, porque antes de Eva existir, Deus já tinha dado a ordem para Adão. Então Eva leva o fruto, Adão olha para Eva e vê que nada aconteceu. Como? Quando Adão come, a Bíblia diz: seus olhos se abrem, ele olha para Eva, Eva olha para ele, eles estão nus, se sente vergonha, se cobre com uma folha de palmeira, vai se esconder. Deus visita o jardim na viração do dia e vai procurar quem? Deus vai procurar. Nem o momento você vê Deus. Eva! Deus diz: Adão, onde tu estás, Adão? Nisso, Satanás já tinha chegado a Deus e dito assim: quem o Senhor colocou no meu lugar não pode mais ficar lá. Quem o Senhor colocou no meu lugar, o Senhor não pode mais visitar ele todo dia, porque o pecado impede que o Senhor visite ele. O pecado impede. Então vai dizer para o Senhor não pode descer mais lá, porque eu derrubei a criatura que o Senhor levantou para colocar no meu lugar. Deus visita o jardim e procura: cadê você, Adão? Adão disse: estou aqui, Senhor, me senti vergonha, ouvi a tua voz e me escondi. Deus disse: quem foi que disse para você, Adão, que você está nu? Comesse do fruto, Adão. Comi, Senhor. Aí Adão, como muita gente não assume a responsabilidade do erro, Adão vai dizer para Deus e vai colocar a culpa em Deus, vai jogar a culpa para Deus. Adão vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, só comi porque o Senhor colocou alguém do meu lado. O camarada estava sozinho,
lá, cabisbaixo. Deus achou graça em colocar alguém do lado do miserável. O miserável agora olha para Deus e diz: só pequei porque o Senhor colocou alguém no meu lugar. Não sabe assumir a responsabilidade do erro. Não sabe bater no peito e dizer: eu errei, mas estou arrependido pelo meu erro. Fica colocando: sai da igreja por causa do pastor, sai da igreja porque não quer. É porque a carne é fraca. E pecado é vitamina, rapaz. Desde quando pecado é vitamina para carne fraca? O que é que eu faço? Jejum, oração. Pastor Daniel sempre vai para o monte. Quer sair dessa carne maldita que te oprime? Vai orar, porque senão você não vai poder ver a glória do Altíssimo. Oh, quantos pode adorar aquele que vive e reina? Ela vai colocar a culpa na serpente. Aí lá no Éden o homem peca. Quando o homem peca, Satanás está sobre o homem, está sobre o domínio de Satanás. Só que Deus sente saudade do homem. Aí Deus vai para o diabo, vai lá no inferno, olha para o diabo e diz: Deus vê o homem na mão do diabo. Deus fala para o diabo assim: qual é o preço? Ela fala: o preço é caro. Qual é o preço para me resgatar o homem? Satanás diz: você tem coragem de pagar? Satanás olha para Deus assim, pastor Daniel disse assim: o preço para libertar o homem é esse: sangue inocente. Deus vai lá no Éden, olha para a serpente e diz assim. Aí Deus vai delegando: você vai trabalhar para comer. Para Eva: você vai sentir dor de parto. E você? Aí Deus profetiza. O primeiro profeta foi o próprio Deus. Deus olha para a serpente e diz assim: da semente da mulher. Outras Bíblias: da descendência da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Sabe essa mensagem? Satanás não sabe quem é. Aí Deus vai levantando Adão, aí Deus vai levantando Abraão, e Deus vai levantando os homens vão caindo. E todo aquele que Satanás derruba, Satanás olha para Deus e fica: todo que o Senhor levantar, vou derrubar. Todo que o Senhor levantar, vou derrubar. O homem está sobre o meu poder. E o Satanás escravizando o homem. Deus destruindo terras, colocando fogo em lugares por causa do pecado. Lembra lá de Ló? A terra estava tão pecaminosa, quando os anjos visitaram a casa de Ló, os homens afetados sentiram desejo. Pecado. Satanás escravizando o homem, colocando o homem, quanto mais ele pudesse distanciar o homem de Deus, Satanás ia trabalhando. E todo aquele que Deus ia levantando. Chegou o momento que Deus destruiu toda a terra do dilúvio. Começou uma geração através de Noé e sua família. E mesmo assim, a geração que Deus levantou através de Noé foi uma nação pecaminosa, uma nação que errou, uma nação que pecava, porque existia dentro do homem algo chamado pecado. Natureza adâmica, natureza pecaminosa. E um vai pecando. 600 anos se passa. Deus levanta Isaías como voz profética. Isaías olha para a sua terra e vê a sua terra em uma destruição, em um caos, em uma escuridão tremenda. E no meio daquela escuridão, Isaías é levantado como profeta, como voz profética. E Isaías proclama dizendo: há uma saída para tudo isso. E Isaías abre a sua boca e grita:
E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Satanás endoida de novo. Porque 600 anos Satanás vem trabalhando. Sobre a humanidade, vem destruindo a humanidade, o pecado operando sobre a humanidade. Isaías levanta, ainda há uma saída. Satanás diz, ainda não é nenhum daqueles que eu levantei, ou que Deus levantou. Jesus nasce. A Bíblia diz que Jesus nasce. Quando Jesus nasce, a Bíblia diz que vão lá levar algumas coisas para Jesus. E Satanás entende. Os heróis para matar as crianças, Jesus precisa fugir com seus pais. Jesus se aparece com 12 anos, foge, aparece com 30, iniciando o seu ministério, inicia o seu ministério por 3 anos. Começa a ensinar, começa a fazer. Só que quando Jesus inicia o seu ministério, a Bíblia diz que Satanás agora vai tentá-lo. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias de jejum, Satanás chega, olha para os demônios e diz: esse vai ser mais um que eu vou derrubar. Aí o inferno inteiro assistindo, diz: fica só de plateia para aplaudir quando eu derrubá-lo. Satanás está assistindo, o inferno assistindo. O diabo chega: tu és Deus. Jesus pode dizer: eu acho que eu sou. Se tu és Deus, Satanás vai mexer com o ego, tentar mexer com o ego de Cristo. Que Jesus batesse no peito e disse: eu acho que eu sou Deus. Jesus, como sabe de tudo, Satanás olha para ele: se tu és Deus, transforme estas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás leva Jesus para um pináculo, para um alto monte, e de lá mostra toda a glória que existe no mundo. Satanás olha para Jesus e diz assim: tudo isso te darei se me prostrares. Satanás, irmão, pensando que Jesus era bobo, sendo que tudo isso que foi formado pelo próprio Jesus, porque a Trindade estava junta quando formou. Jesus olha para o diabo e disse: há só um Senhor adorarás. Só posso adorar um só Deus, e o Deus que nós reverenciamos está sentado no trono. Satanás leva Jesus para o pináculo, um lugar alto, olha para Jesus e disse assim: se joga daqui, se tu és filho de Deus, se joga daqui para baixo, porque está escrito. Olha o diabo, olha o diabo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles vêm te livrar, e não deixará que você tropece com seus pés em nenhuma pedra. Satanás disse: ô meu filho, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia é clara: então Satanás fugiu da sua presença. Aí Satanás chega no inferno e diz: esse é difícil, hein? Esse aí é difícil, vamos ter que trabalhar de outro jeito. Vamos ver qual é a proposta. Qual é a proposta? Qual é a proposta que ele veio? A proposta é essa: resgatar o homem da mão do diabo. E Jesus vai exercendo o seu ministério pregando.
Jesus vai exercer o seu ministério pregando. É entregue Jesus aos malfeitores através de um beijo, de uma traição de Judas. Pegam Jesus. Jesus passa pelo tribunal dos homens injustamente. Jesus é julgado pelos homens injustos, mas ele precisava passar por isso por causa do homem. Porque a Bíblia diz que Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. Deus olha para a terra, mano. A Bíblia diz: nem no céu, não incluindo a Trindade, nem no céu e nem na terra, ninguém justo, nem capaz. Deus não encontrou ninguém, nem os anjos, nem os querubins, nem os serafins, nem os 24 anciões, nem Adão, nem Noé, nem Abraão, nem Jacó, nem José, nem os profetas, nem os sacerdotes, nem os juízes, ninguém era capaz. Então a outra reunião, Jesus olha e diz: Pai, não tem ninguém capaz, eu vou descer. Aí Deus vai olhar para Jesus e vai dizer: só que o preço é caro. Você vai ter que se dispor da sua divindade e da sua glória e usar um corpo humano, e a natureza desse corpo, toda essa natureza vai ser colocada sobre você. Por isso que a Bíblia diz que Deus se dispôs da sua glória, se fez igual aos homens. Ele se fez igual a mim, a você. Ele deixou toda a glória. Ele pegou a coroa, chegou para Deus e disse: Pai, por um momento a coroa vai ficar aqui. Por um momento a minha divindade vai ficar aqui. Porque se Jesus desce em forma de Deus, a terra não suportaria. Então Jesus, dentro de um corpo humano, é como uma bomba atômica perto de explodir. Jesus vai andando. Jesus vai sendo levado para a cruz. Pegam Jesus com aquelas azorragues, aqueles carrascos, com as suas chicotadas, fraturas expostas, 40 chibatadas, fraturas expostas. Jesus muito cansado, não tinha dormido, não tinha se alimentado. Jesus em um seu corpo físico todo desfigurado, indo para a cruz por causa de um propósito. Por quê? Porque um dia Adão pecou, o homem estava sob o domínio do diabo. Deus sentiu saudade do homem e queria resgatar o homem novamente. Deus precisava resgatar o homem. Jesus vai para a cruz. E Jesus vai para a cruz, e as pessoas vão esbofeteando, vão rindo da cara dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo. O que é interessante é que Jesus tinha poder para sair daquele sofrimento. Jesus tinha poder para matar todo mundo e fazer como Deus fez com Noé, separar alguém e começar novamente uma nova geração. Deus tinha poder para isso, mas ele não fez. Jesus foi para a cruz como cordeiro mudo, sem uma palavra. Coloca uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e começam a reverenciá-lo em forma de deboche. Pegam aquela coroa de espinho, batem com uma cana sobre a sua cabeça, e aqueles espinhos são entrados sobre o seu crânio, e eles reverenciam em uma forma debochosa, dizendo: Rei dos reis. E vão levando Jesus para a cruz. Colocam uma cruz em um lugar, em um buraco. Pregam Jesus no madeiro, um prego na direita, um prego na esquerda. E Jesus vai sofrendo, sofrendo,
tudo isso por causa que um dia Deus sentiu saudade de você. Por isso que eu amo Jesus. Talvez o teu filho está nas drogas, ninguém dá nada, mas Jesus comprou. Talvez você está aqui, não tem nada. Talvez você é um simples ajudante geral na onde você trabalha, mas não tem problema. Jesus te comprou. Aleluia. Um dia Jesus me viu lá onde eu morava, no bairro das Pimentas, no bairro chamado Tupinambá, drogado, acabado, arruinado, onde a sociedade chamava de lixo. Por onde eu passava, algumas pessoas diziam: não, lixo passando aí. Mas um dia Jesus morreu para me comprar. Jesus comprou. Quando Jesus te comprou, mano. Jesus te viu lá no campão, lá no campo, vendendo droga. Aí todo mundo dizia: vai morrer, vai nada. Jesus disse: eu comprei a preço de sangue. Oh, aleluia. Puracalabaxandaramahaya. Quantos pode adorar aquele que morreu, mas está vivo? Quando Jesus, porque naquela época para eles ficavam algum tempo para morrer, os malfeitores. Então eles quebraram a sua perna. E a Bíblia diz que Jesus, nem o osso foi quebrado. Então Jesus tinha a hora de morrer. Então Jesus tem hora que Jesus olha para o céu e proclama: está consumado. Que no grego quer dizer teletestai, que significa o preço está. Jesus morre, desce a mais alta profundeza do abismo, que é o inferno. Chega no diabo e diz: não quero conversa com você, me dá a chave. Jesus pega a chave da morte. Satanás não tem poder mais sobre você, sobre a morte. Pega a chave do inferno, sai de lá dizendo: você não tem poder mais sobre o homem. Você não pediu preço, paguei. Agora o homem está nas minhas mãos. Quem manda no homem sou eu, e quem manda no inferno também sou eu. Adora aquele que vive. Ai, 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 adora ele. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Por isso que não precisa você ir até a Aparecida do Norte de a pé, ainda chegar a tomar, ter que subir aquela escada, uma escada atribulada de joelho. Não precisa mais isso. Jesus já pagou o preço por você. Não precisa você ficar tantos dias sem comer a uma deidade pagã, não, a não ser para jejuar. Jesus já pagou o preço por você. O preço está pago. O preço está pago. O preço está pago. Se coloca de pé. Olha para o teu irmão, fica de frente para o teu irmão assim, todo mundo. Eles olhando para Jesus dizendo: desce da cruz. Jesus podendo matar todo mundo. E o que é interessante, que quando Jesus está indo para a cruz,
de uma maneira, os seus passos já não são mais uns passos com força, porque ele está fraco, sem comer, sem dormir. E Jesus vai indo devagar para a cruz. E o seu caminho para a cruz, em uma visão futura, Jesus já viu. Jesus já viu o pastor Daniel. Jesus já viu o pastor Marcos. Via tudo. No submundo do crime, no submundo das drogas. Outros no submundo da prostituição. Em uma visão futura, Jesus me via caminhando, trilhando um caminho perverso de morte. E Jesus via minha alma indo para o abismo. Em uma visão futura, e Jesus indo aos passos firmes para a cruz. Devagar, mais um. Para a cruz. Jesus indo para a cruz. É colocado na cruz. Já vi pregador dizer, já vi pregador famoso dizer que Satanás fez festa quando Jesus morreu. Mentira, tudo isso é mentira. Satanás lutou até o último para que Jesus descesse da cruz. Porque o texto é claro. E triunfando sobre eles, aonde? Aonde que nós lemos? Aonde? 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 Tá fraco, aonde? A vitória de Jesus aí não foi uma batalha de espada travada com o diabo, porque Satanás é fichinha para ele. Jesus não venceu em peleja. Jesus não venceu o diabo em um tribunal. Mas Jesus venceu na cruz. Você sabia que constantemente, quando você erra, você vai para um tribunal? E no tribunal existe o juiz, existe